que vem. E Palmeiras, evidentemente, quer voltar a conquistar títulos. Na temporada passada não venceu o Campeonato Brasileiro, não venceu a Libertadores, nem a Copa do Brasil. Esse ano não quer deixar passar. Os comandados de Abel Ferreira, então, entram em campo às 7h30 contra o Coxa, a transmissão da Bandeirantes. 2 horinhas depois, às 9h30, em Bragança Paulista. Jogo importante do Brasileirão para esse São Paulo, que teve um início explosivo de campeonato, depois deu uma caída e teve até a demissão de 2 treinadores. O Roger Machado e também o Hernan Crespo foram demitidos ainda nesta temporada e agora precisa voltar a vencer para seguir subindo na tabela, ou melhor, voltar a subir na tabela. São Paulo é o 8º colocado com 25 pontos, chegou a ser líder do Brasileirão em 2026. Nesse mesmo horário, dia São Paulo e Atlético Paranaense, que se enfrentam às 9h30 em Bragança Paulista por conta da agenda de shows do Morumbi. Tem jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Cruzeiro. É possível que a gente veja, inclusive, Matheus Cunha, ex-goleiro do Flamengo, ex-goleiro do Cruzeiro, agora no Internacional. Pode estrear pelo Colorado contra a sua ex-equipe. Já que falamos de Matheus Cunha, ex-goleiro do Flamengo, Ana, o Flamengo também entra em campo hoje. Rubro-negro, vice-líder do Campeonato Brasileiro, 34 pontos, quer seguir sonhando, né, com o título, seguir seguindo, dá pra gente dizer assim, a equipe do Palmeiras encostar na liderança, enfrenta a Chapecoense às 9h30 também. Só para a gente fechar, Ana, rapidinho, Sul-Americana com 2 brasileiros em campo hoje também, tá? O Vasco vai à Colômbia enfrentar a equipe do Independiente Medellín às 7h e às 9h30 o Bragantino, que já jogou nessa rodada do Brasileirão contra o Fluminense na semana passada, enfrenta o Sporting Cristal no Peru, Ana. Valeu, Pedro Cohen, obrigada, viu? Mais tarde a gente volta a se falar aqui na Bandeirantes. Pontualmente 10 da manhã, o Jornal Gente fica por aqui, vem aí o Manhã Bandeirantes, tchau. E o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10h da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você que segue na programação da Bandeirantes Campinas. Depois da edição especial de hoje do Jornal Gente, direto de Brasília, completando um ano comemorando o aniversário, a Bandeirantes da capital federal e agora em Campinas. Você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana, em boa parte do interior de São Paulo, que nos acompanha pelo FM 85.7, e a você que está conosco pelos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito bom dia a você que está com a gente pelo portal bandmulti.com.br, o dinamismo do jornalismo online com a aba ao vivo na palma da sua mão. Um grande abraço a você que está com a gente na nossa programação do aplicativo Band Play. Você tem o nosso conteúdo gratuitamente disponibilizado 24 horas por dia. E a você que está com a gente também pelo nosso canal do YouTube, para quem gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, youtube.com/Bandeirantes Campinas, onde você acompanha também as transmissões esportivas com o timaço de Carlos Batista, onde você pode mandar a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio e receber a notificação a cada novo programa iniciado aqui na programação da RB. Hoje tem bola rolando, 7h30 da noite, coladinho com o Esporte em Debate do timaço de Carlos Batista, tem Operário e Ponte Preta, a partida que acontece na cidade de Ponta Grossa, interior do estado do Paraná. Ponte Preta, penúltima colocada do campeonato, ficando cada vez mais distante do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ponte está num outro campeonato, né? 8 pontos somados, o primeiro time fora do Z4 é o Londrina, que tem 20. E a Ponte precisa hoje vencer para ainda ter alguma esperança. Será que termina o primeiro turno pelo menos com 2 dígitos de pontuação? Tá com 8, precisa ganhar para chegar a 11 e ainda assim continuar
Longe, mas com algum alento, alguma boa notícia para o torcedor pontepretano que está merecendo, mas não está conseguindo ver essa luz no fim do túnel no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que o Guarani joga na próxima segunda-feira, às 20h no Brinco de Ouro contra a Internacional de Limeira. Bugre, que deixou a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, está dentro do G8, tem 23 pontos, está a 2 do líder, ou da líder, que é a própria Internacional de Limeira, confronto importantíssimo, e está a 2 de sair da zona de classificação. Então, não dá para descuidar essa campanha do Guarani, e claro que o noticiário esportivo vem na sequência do nosso Manhã Bandeirantes, e às 11h30 da manhã tem o Nossa Área na programação esportiva aqui da RB. Às 10 horas da manhã e mais 4 minutos, WhatsApp liberado para sua participação, mensagem de áudio, mensagem de texto pelo DDD 19 97102 1493 97102 1493. A gente começa nosso Manhã Bandeirantes trazendo informações sobre o que acontece nas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, para oferecer a você o melhor caminho, você que nos dá carona pelo FM 85.7. Atenção, um acidente registrado agora há pouco na cidade de Limeira, rodovia dos Bandeirantes. É a pista da rodovia dos Bandeirantes. Deixa eu ver o trecho exato aqui, é o quilômetro 160. A gente está em contato com a ATESP também, observando aqui o painel intermodal da ATESP. A pista norte, a pista sentido interior. Pista sentido interior, quilômetro 160, trecho da Bandeirantes que passa pela cidade de Limeira. Informação da ATESP é de que um caminhão Volks trafegava na rodovia, na faixa 2, quando nesse trecho de Limeira, por motivos ainda não identificados, ele colidiu na traseira de uma outra carreta, uma Scania, que trafegava logo à frente. Os dois tiveram que parar, faixa 2 e acostamento interditados para o atendimento dessa ocorrência, a Scania sendo retirada por meios próprios e a carreta Volkswagen está no local para retirar com um guincho especial e que dê conta, né, de um veículo pesado como esse. Isso provoca uma lentidão neste trecho, veículo que está no acostamento, não ocupa faixa de rolamento, mas, claro, há uma interdição necessária quando for retirar essa carreta. Então, atenção a você que passa pela rodovia dos Bandeirantes no trecho de Limeira. Já na rodovia SP-330, a rodovia Anhanguera, há uma informação agora de um acidente que está sendo atendido neste momento, quilômetro 93, é ali quase ligação entre a Adalberto Panzan e a rodovia Anhanguera, trecho de Campinas, pista sul, portanto pista sentido São Paulo, há um bloqueio parcial e averiguação sobre o estado de saúde das vítimas. O horário exato do acidente foi às 9h18. 9h18 foi registrado o acidente que ainda está sendo atendido. É uma moto e um caminhão. Então a preocupação é grande porque quando estamos falando de motociclista, há uma preocupação grande quanto ao estado de saúde, já que o impacto acaba sendo absorvido pelo corpo da vítima. A informação de 3 quilômetros agora de congestionamento, do quilômetro 90 ao quilômetro 93. Do quilômetro 90 ao quilômetro 93 é onde há esse ponto de lentidão na rodovia Anhanguera. Atenção você que passa pelo trecho, atenção você que passa por esse ponto aqui em Campinas. No mais, a rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, tem lentidão do KM 62 ao 60, passando por Jundiaí. Do 22 ao 20 tem um veículo que está em pane, ocupando uma das faixas, a ocorrência está sendo atendida agora. E do quilômetro 12 ao quilômetro 11, mais lentidão no acesso à cidade de São Paulo. Rodovia dos Bandeirantes também não passa ilesa, não, de congestionamentos. 3 pontos de lentidão, do quilômetro 53 ao 50, passando por Jundiaí. Do 20 ao 18, passando por São Paulo, e depois do 17 ao 13. Então o motorista dá uma andadinha e depois volta a parar, já como reflexo do congestionamento na marginal do Rio Tietê. Nas demais rodovias que cortam o nosso interior e a região metropolitana de Campinas, informação sobre o corredor Dom Pedro, de boas condições nesse momento, boa visibilidade. Quem vem de Paulínia pela SP-332 não enfrenta lentidão na chegada a Campinas, o mesmo vale para o motorista que está a caminho dos municípios vizinhos.
Mais cedo, um trecho lento foi registrado em Atibaia por conta de obras que foram iniciadas e aconteceram no período noturno do quilômetro 68 ao 72 e permanecem sendo realizadas agora. Estão trocando o asfalto, estão passando um novo pavimento na rodovia e uma das faixas está interditada. Isso exige a atenção do motorista que passa pela cidade de Atibaia, pela Dom Pedro, e a tendência é que, conforme for passando o horário de pico, o trânsito vá também se normalizando. Aqui em Campinas, a gente já antecipa para você uma informação que vem aí para o final de semana, para você já se organizar. A INDEC vai realizar uma operação de trânsito especial para o segundo final de semana da Festa de Santana, que acontece no distrito de Sousas. Evento entre os dias 24 e 26, também conhecidos entre sexta e domingo, na região da Praça Beira Rio. Assim como aconteceu na semana anterior, a INDEC já começa amanhã algumas interdições e mudanças no itinerário de linhas de ônibus. Bloqueios começam a partir das 5 horas da manhã de quinta-feira, uma ação necessária para a montagem das barracas e outras estruturas da festa. Tem bloqueio programado de veículos na rua Monsenhor Doutor Emílio José Salim, no trecho entre a Avenida Isabelita Vieira e a rua Humaitá. Também vai ter interdição já a partir de amanhã nos cruzamentos da rua José Pedroso com a Coronel Alfredo Augusto do Nascimento e no cruzamento da rua 7 de Setembro com a José Pedroso. Vão ser feitas reservas de vaga, ou seja, cavaletes vão ser colocados para que ninguém estacione nos locais onde estarão montadas as barracas. Rua Siqueira Campos, cruzamento com a Coronel Alfredo Augusto do Nascimento, e na rua Maria de Almeida Magalhães com a Coronel Alfredo Augusto do Nascimento também. Bloqueios seguem até o final da manhã de segunda-feira. Então a festa termina no domingo, porém, segunda-feira de manhã é o dia para desmontar as barracas, então também haverá essa mudança no início da próxima semana. Mudanças com rotas que estão programadas pela INDEC. Fique atenta ao passar pelo distrito de Sousas já na quinta-feira. Domingo vai ter procissão nas ruas de entorno da Igreja Santana. Saída da Praça Beira Rio por volta de 11 horas da manhã. E no caso do transporte público, são duas as linhas impactadas. A 396, que atende o distrito de Sousas, e a 398, que estica até Joaquim Egídio. Elas vão ter alteração no itinerário e seguem a mesma rota de desvio dos demais carros de passeio. Qualquer dúvida que você tenha na passagem pelo distrito de Sousas, telefone da INDEC é o 118. 118 é o Fale Conosco da INDEC. E tendo qualquer novidade, claro, nós vamos atualizar você amanhã, inclusive relembrar sobre esses desvios necessários para essa festa que é tão tradicional. É a edição de número 128. Então ela é importante para a divulgação do distrito de Sousas. Às vezes, para muita gente de Campinas, Sousas parece outra cidade. Então é quase uma viagem até o distrito de Sousas, que para essa festa é uma oportunidade única também. Para quem não conhece de outras cidades, também conhecer as belezas que o distrito de Sousas ainda tem, aquele gostinho de uma Campinas mais antiga, mais tradicional e com um evento que também é pra lá de saboroso e que tem um teor religioso, que, claro, é o mais importante de tudo para quem compartilha da mesma fé. Tem novidades também que a gente vai trazendo ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes, mas já que estamos falando de estradas, ruas, avenidas, um acidente gravíssimo aconteceu ontem aqui no interior de São Paulo, envolvendo um ônibus que transportava trabalhadores rurais. Eles trabalham numa lavoura de cebola, quando de repente o motorista do veículo perde o controle da direção. Ele tinha duas opções: deixar o ônibus cair na ribanceira, e muito provavelmente morreriam todos os ocupantes do veículo, ou tentar diminuir o impacto atingindo um guarda-reio, que foi o que o motorista fez naquele momento. Ainda assim, infelizmente, 2 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. O repórter Igor Aval traz os detalhes desse acidente registrado no município de Águas da Prata e atualiza também o estado de saúde de quem ficou ferido nessa colisão. Igor. Ônibus capotado, destroços pelo chão e diversos passageiros feridos. O acidente aconteceu na rodovia SP-215, próximo à ponte da Cascata, no distrito de São Roque da Fartura. Dentro do veículo capotado tinha aproximadamente 50 trabalhadores rurais.
que saíram das cidades de Santa Cruz das Palmeiras, Casa Branca e Itobi, e seguiam para Poços de Caldas, onde iriam trabalhar em uma plantação de cebola. De acordo com o motorista de 49 anos, ao iniciar a descida da serra, o ônibus apresentou falhas nos freios. Para não cair em uma ribanceira, o motorista decidiu direcionar o veículo a uma defensa metálica, mas capotou às margens da rodovia. Uma adolescente e uma mulher morreram. Além das vítimas fatais, mais de 20 passageiros ficaram feridos, sendo 8 em estado grave. Alguns tiveram fraturas e outros sofreram escoriações. Os trabalhadores rurais foram encaminhados a hospitais da região. As equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar Rodoviária e demais órgãos de emergência realizaram o atendimento das vítimas. As reais causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Uma mulher foi atropelada na faixa de pedestre na cidade de Indaiatuba, no centro da cidade, Rua Pedro de Toledo, cruzamento com a Cerqueira César, local de grande movimentação, e cena que foi flagrada por câmeras de monitoramento. A vítima tentou desviar ao perceber que o veículo, que é uma motocicleta, não estava parando para ela fazer a travessia. Mesmo assim, ela acabou sendo atingida. A polícia militar foi acionada, a mulher foi encaminhada por uma ambulância ao Hospital Santa Inês, recebeu atendimento médico e o quadro de saúde dela é considerado estável. O motociclista foi localizado pela polícia. Afirmou que a pedestre parecia estar desatenta no momento da travessia. A polícia militar no registro informou que o condutor estava com a CNH em dia, o veículo também estava regular. Porém, ela está distraída ou não muda o fato de que ela atravessava na faixa de pedestres. E aí, independente de ter semáforo, independente de ter algum sinal sonoro, o pedestre tem prioridade na faixa. Isso pode não ser o que a gente vê no mundo real, mas isso é o que tem no direito brasileiro. Então a pessoa está atravessando na faixa, o motociclista não pode seguir. E se ela estava distraída, ele não estava, porque ele não viu a mulher? Como é que ele viu que a mulher estava distraída e mesmo assim o impacto aconteceu? Caso que vai ser investigado como lesão corporal culposa quando não há a intenção de provocar o ferimento, mas ainda assim ele aconteceu. E torcida agora para que ela se recupere o quanto antes e para que o caso tenha a devida apuração legal. A informação agora de um outro caso, o atropelamento que aconteceu aqui no centro da cidade de Campinas. Um homem de 86 anos ficou ferido depois de ser atropelado na Avenida Benjamin Constant, no centro da cidade, na manhã de hoje. Isso aconteceu agora há pouco. O acidente foi atendido por uma equipe da Guarda Municipal que fazia um patrulhamento de rotina e, por sorte, passava naquela região, que facilitou o atendimento à vítima. Segundo o relato desse próprio senhor aos guardas municipais, ele estava atravessando a Avenida Benjamin Constant, já estava quase na calçada quando foi atingido por um veículo. O motorista do carro afirmou que o semáforo estava verde para ele e que, ao virar para entrar na Benjamin Constant, foi surpreendido pela presença do pedestre na pista e não conseguiu parar a tempo. Diferente do caso de Indaiatuba, ali tem faixa de pedestre também. Estou vendo a imagem aqui, que está no portal bandmulti.com.br. Também tem uma faixa de pedestre. O motorista disse que foi pego de surpresa, que não conseguiu evitar a colisão. O socorro foi realizado por uma equipe do SAMU, que encaminhou esse senhor a uma unidade de pronto atendimento, a UPA São José. O caso foi registrado pela polícia, da mesma forma de Indaiatuba, como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então não há intenção de provocar o ferimento. Boletim de ocorrência foi realizado. A condutora é uma mulher. Ela prestou atendimento, ela parou para ajudar no resgate e também foi até a delegacia, o plantão do 1º Distrito Policial no centro da cidade, fez o esclarecimento, foi liberada e vai seguir em liberdade nesse caso. Não é compatível pela lei com o caso de prisão e, claro que tendo qualquer mudança desse assunto, o jornalismo da Band também vai atualizar você, ouvinte do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Ontem aconteceu uma operação gigantesca que nasceu no Rio de Janeiro e eu sempre falo, o que tem de importante no Brasil tem algum pezinho aqui na nossa região. É a chamada Operação Metástase. E de todos os crimes que a gente mostra, de todas as histórias que envolvem investigações policiais, algumas têm um gostinho de absurdo e de inacreditável. Essa é uma delas. É uma quadrilha especializada em roubo de carga. Qual carga? Medicamento de quem faz tratamento contra o câncer. São remédios de alto custo que as pessoas, na maioria das vezes, dependem do Estado, dependem da entrega, e é direito de cada um de nós isso. Só que chega no posto de saúde, chega na farmácia popular, não tem o remédio, porque ele foi roubado. Só que o esquema vai além. O que a polícia investiga é o seguinte: tem empresas de fachada que estão por trás da receptação desse medicamento. Diferente de um roubo de carga, entre aspas, comum. O caminhão está passando na rodovia, quadrilha seca, um caminhão de refrigerante, um caminhão de pacote de arroz. Esse produto, muitas vezes, ele tem um receptador, mas ele pode ser vendido num comércio paralelo para mercados, para comércios que talvez nem saibam a origem ou às vezes sabem também. No caso do remédio, é um produto muito específico. É um tratamento muito único e delicado. Então, qual é a suspeita? Que o receptador fosse uma empresa de fachada que vendesse depois esse medicamento para farmácias particulares, para hospitais particulares e às vezes até para as próprias farmácias públicas onde esse medicamento deveria chegar. Porque quando falta remédio é preciso fazer uma compra emergencial. Isso acaba atropelando licitações. Vamos entender um pouco mais dessa ocorrência. Quem preparou uma reportagem explicando, ouviu o delegado lá do Rio de Janeiro que está à frente da apuração, é a Graziele Geronde e ela traz as informações a partir de agora para você. Uma pessoa foi presa em Jundiaí durante a operação para combater organizações criminosas envolvidas em furtos, roubos, desvios e comercialização ilegal de medicamentos oncológicos. A operação, chamada de Metástase, foi deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em parceria com a de São Paulo. No estado de São Paulo foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. O objetivo da operação é impedir que os remédios destinados a tratamentos do câncer sejam vendidos de forma ilegal. Ela busca dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, a prisão dos líderes da organização criminosa, assim como o sequestro de bens móveis, imóveis e valores de pessoas físicas e interpostas pessoas jurídicas que eram utilizadas pela organização criminosa para lavagem e ocultação de capitais. Também foram cumpridos mandados nos estados do Rio de Janeiro, Goiás e no Pará. No total, 5 pessoas foram presas. Diversos medicamentos de alto custo que foram recuperados de ações criminosas e 3 armas de fogo foram apreendidos. Isso afetava o abastecimento e comprometia o tratamento de pessoas em estado grave de saúde, pessoas que lutam contra o câncer, pessoas que lutam contra doenças autoimunes. Segundo as investigações, pelo menos 40 roubos de carga já foram identificados. Os policiais civis descobriram indícios de que as pessoas jurídicas reinseriam os medicamentos roubados em instituições públicas de todo o país por meio de licitações. A investigação já apurou que a quadrilha movimentou 33 milhões de reais em apenas um ano, utilizando empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado. 10 horas da manhã e mais 22 minutos. A gente segue com o nosso giro dos repórteres agora para contar a história de uma apreensão que aconteceu aqui na região de canetas emagrecedoras. Mais uma. A responsável pela venda é uma cabeleireira. Tem o salão próprio e vendia pela internet, quase como um freelance, as canetas emagrecedoras que eram trazidas do Paraguai. Um risco para a saúde pública e um contrabando que a polícia cada vez mais vai fechando o cerco. O repórter Guilherme Selegato traz as informações. Ele conversou com o Dr. Fernando Fincati,
Caso que foi apurado pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, e pela DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. E o Guilherme vai trazer mais explicações sobre como funcionava esse esquema que está cada dia mais presente no interior de São Paulo, Brasil como um todo, mas aqui na região, que tem de gente vendendo ilegalmente as canetas emagrecedoras, não está escrito, Guilherme Selegato. A investigação começou depois de uma denúncia de que uma entrega seria feita em um posto de combustíveis na entrada da cidade. Policiais da DISE identificaram o carro usado pela suspeita, esse veículo branco. As investigações apontaram que as vendas eram feitas por meio de um grupo fechado em um aplicativo de mensagens, onde clientes negociavam valores e combinavam as entregas. Os policiais acompanharam a movimentação da suspeita e, durante a abordagem, encontraram uma caixa térmica com 4 ampolas de tirzepatida, medicamento usado para emagrecimento. A mulher, que é cabeleireira, admitiu que faria a entrega do produto e contou que tinha mais unidades armazenadas na casa dela, em Sumaré. Ela confessou que vendia, ela falou que vendia cada um por R$1.000, falou que ela precisava levantar um dinheiro, que ela estava devendo dinheiro para a agiota, e por isso que ela estava fazendo isso aí, que ela sabia que a lei não permite fazer isso. Na residência da investigada foram apreendidas 18 ampolas do medicamento, seringas, um celular e uma máquina de cartão, que pode ter sido usada nas vendas. De acordo com a Polícia Civil, os medicamentos entraram no Brasil de forma clandestina, sem autorização dos órgãos responsáveis. Essa mulher foi presa em flagrante e trazida aqui para a DISE de Americana. Logo depois, encaminhada para a cadeia pública de Montemor. Ela passou por audiência de custódia e vai responder ao processo em liberdade. A operação foi batizada de Ponto de Encontro e faz parte do trabalho da Polícia Civil para combater o comércio ilegal de medicamentos na região. Às 10h25, a gente agora aciona o repórter Kevin Veloso para contar uma história também daquelas inacreditáveis. Um sobrinho era responsável por cuidar da tia que tem Alzheimer, que recebe aposentadoria e que tem uma casa própria. E aí a guarda municipal foi acionada porque foi descoberto o estado em que essa mulher vivia. Um completo abandono, com sujeira, com falta de alimento, com condições degradáveis do imóvel e até de onde essa mulher dormia. O repórter Kevin Veloso está com a gente para contar as informações de onde tudo isso aconteceu. Diga lá, Kevin. Pois é, Heitor, uma situação realmente muito delicada que impressionou até mesmo os agentes de segurança que fizeram o resgate desta idosa. O sobrinho dela, um homem de 39 anos que era responsável pelos cuidados da própria tia, foi preso ontem à noite. Lembrando que é uma idosa de 79 anos, portadora de Alzheimer. Essa prisão deste homem ocorre 7 dias após o resgate da vítima, que foi encontrada pela Guarda Civil Municipal na semana passada, no dia 13, em uma situação que foi descrita pelos agentes como inabitável e de extrema crueldade. Para que você que está em casa, então, entenda essa situação, na semana passada, quando as equipes forçaram a entrada na casa, no bairro Castellani, encontraram a idosa trancada, com cadeados e cordas, sem as roupas de baixo e também com o corpo coberto por fezes e urina. Além disso, o imóvel estava repleto de lixo, com uma geladeira com muitos alimentos em decomposição, muitos alimentos estragados, vencidos, e as janelas também dessa residência estavam fechadas, com barreiras ali improvisadas, para impedir mesmo que essa idosa conseguisse sair ou até mesmo pedir ajuda para os vizinhos. Os agentes disseram que o cheiro no local era muito forte, um cheiro muito insuportável devido ao estado de degradação que a casa se encontrava. Ainda as investigações da Polícia Civil, Heitor, mostraram que este sobrinho, além de negligenciar totalmente os cuidados de higiene básica e também de alimentação dessa senhora, deixando ela com fome, sem banho, sem os cuidados necessários, ele também se aproveitava financeiramente do patrimônio dessa vítima. Então ele utilizava dos cartões de crédito, utilizava ali dos dados bancários para conseguir ter acesso às contas dela e pegar ali também todo o dinheiro
para uso pessoal. Além do abandono humano, também foram encontrados animais. 2 cachorros e uma galinha que estava com a pata fraturada também foram resgatados em situação de maus tratos no local, Heitor. Então ontem este suspeito, este homem, foi preso e deve agora permanecer preso, respondendo pelos crimes de cárcere privado, abandono de incapaz, maus tratos e exploração financeira contra a própria tia, uma idosa de 79 anos. Já ela foi encaminhada então ao atendimento médico, passou ali por todos os cuidados necessários e agora está em segurança na casa de uma filha na cidade de Santa Bárbara do Oeste, Heitor. A gente torce então pela recuperação dessa senhora e este homem vai permanecer então preso. Eu volto para o estúdio com você. Muito obrigado, Kevin Veloso. E para fechar esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, tempo e temperatura neste dia 22 de julho de 2026. Os termômetros do CEPAGRE marcam em Campinas neste instante 23 graus e meio. A mínima hoje foi maior do que ontem, 14,3. Ontem 13,3, portanto 1 grau acima nesta quarta-feira da mínima registrada na terça. A máxima ontem foi de 28. Será que vai ser acima disso? Sensação térmica hoje está mais alta porque o vento está fraquinho, 4 km por hora. E a umidade relativa do ar já está baixando de vez. Ontem a mínima registrada em Campinas foi às 2h40 da tarde. 36,5% de umidade relativa do ar. Máxima ontem pela manhãzinha, 7h50, foi de 81,8%. Hoje, a máxima não passou dos 78% de umidade relativa do ar. E agora estamos em 57,9%, o mais baixo registrado nesta quarta-feira, mas tudo indica que a umidade relativa do ar vai baixar ainda mais. E a temperatura? E chuva que não vem! A Nath Luquezzi conta tudo isso pra você a partir de agora. Muito bom dia pra você, Nath. Muito bom dia pra você, Heitor. Bom dia pra você, ouvinte. Se você aí aproveitou esses últimos dias de calor em pleno inverno, ainda dá pra deixar o casaco de lado, pelo menos por agora, viu? Porque hoje ainda temos esse mesmo cenário de estabilidade, predomínio de sol, temperaturas elevadas principalmente durante a tarde, quando é o período aí de maior atenção quanto à umidade relativa do ar, que pode sim atingir os níveis críticos, abaixo dos 30%, em muitas regiões ali entre 20% e 25%, que é bem danoso para a nossa saúde. Então, sempre reforçar que das 10 às 4 horas da tarde, evitar exercícios físicos ao ar livre, também redobrar aí a hidratação, porque hoje o tempo ainda segue influenciado pelo chamado veranico, que é um fenômeno típico no inverno, que provoca sequências de dias mais quentes e secos antes da chegada de uma nova massa de ar frio. Então, amanhã, a partir de amanhã, teremos mudanças significativas no tempo, o calor se despede do estado, isso por conta da chegada de mais uma frente fria aqui na região. O céu deve ficar então nublado, temos possibilidade de chuvas ao longo de todo o dia de amanhã. Quanto às temperaturas, né, além de trazer pancadas de chuvas, temporais isolados, essa frente fria vai causar uma queda acentuada nas temperaturas depois da sua passagem, mas que será sentida especialmente nas máximas. As mínimas não terão tantas mudanças não. Esse alívio no calor vai ser breve, porque no finalzão de semana as temperaturas voltam a subir de novo e o tempo volta a ficar estável. Então, chuva mesmo, somente amanhã, sexta e o início do dia do sábado. O sábado ainda fica nublado, mas as máximas já começam a subir um pouquinho. Para amanhã a máxima se mantém em 24 graus, um pouquinho abaixo do que viveremos hoje, que é de 27. Na sexta-feira, máxima de 19 graus, então fica bem frio na sexta-feira. No sábado, a máxima começa a subir um pouquinho de novo, 23 graus. E no domingo não chove e as máximas atingem ali os 25 graus. Então, para hoje, ainda cuidado redobrado quanto à hidratação. E na próxima semana, durante o finalzão de semana, volta aí o tempo a ficar firme. Mas quinta, sexta e sábado teremos chuva e frio aqui na região. Se você está com o agasalho guardado no armário, não está precisando usar nestes dias, saiba que quem precisa ainda está passando frio e a campanha do agasalho não terminou. Até o final deste mês de julho, os pontos de arrecadação permanecem espalhados em postos de combustíveis, postos de saúde, prédios públicos como a Câmara Municipal, o Paço Municipal, o prédio da Sanasa
e outros comércios que fazem parte dessa campanha do agasalho. Tem balanço novo de quanto que já foi doado aqui em Campinas, Nath? Sim, agora essa campanha inclusive já alcançou 12.729 quilos de roupas, calçados, cobertores em Campinas. O volume se converte em proteção para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O balanço divulgado na última quarta-feira registra um acréscimo de 1.098 quilos em relação ao levantamento de 16 de julho. Essa é a mobilização agora desse momento, né? Cada peça então recebida amplia o estoque disponível para quem enfrenta o frio com menos proteção, e a previsão indica a chegada dessa frente fria, como eu comentei, por isso é importante aí reforçar as doações. É importante também a gente falar para onde essas doações vão, né? Todas as peças arrecadadas passam então por uma triagem, chegam a 4 grupos prioritários definidos pela Prefeitura de Campinas. O primeiro são os abrigos municipais, que acolhem população em situação de rua, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência. O segundo é a rede de atendimento direto nas ruas, as doações chegam por meio dos centros de referência e aí as equipes percorrem os bairros. O terceiro grupo reúne as entidades parceiras que repassam os itens aí gratuitamente ao público atendido, e o quarto é o varal solidário. São 165 pontos de coleta de recebimento, 143 gerais que estão instalados em shoppings, supermercados e escolas, e o outro 22 são postos de combustíveis filiados ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas, para doação até o dia 31 de julho de 2026. Outros pontos de coleta, né, você consegue conferir a lista completa pelo site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, quero trazer uma discussão para você, ouvinte da Bandeirantes. Quero contar com a sua participação também pelo 19971021493 sobre um projeto de lei que está sendo discutido em Brasília e que mexe diretamente com o Aeroporto Internacional de Viracopos. Não necessariamente com a operação, não necessariamente com a vida do passageiro, mas com a homenagem que um espaço importante como Viracopos acaba usando para escolher a quem deixar eternizado como o nome do aeroporto. Porque o deputado federal Celso Russomano fez um projeto de lei para que o aeroporto de Viracopos receba como nome Aeroporto Comandante Rolim, fundador da TAM, uma empresa que opera no Brasil agora sob a Latam. Só que existem outros projetos, e um deles para que o nome do aeroporto seja Carlos Gomes. E convenhamos, hoje o aeroporto de Viracopos é muito lembrado pela presença da Azul, concorrente da Latam. Esse projeto está dando o que falar, uma discussão no meio, e a gente vai contextualizar tudo isso, trazer também a sua opinião, a sua participação sobre esse assunto em instantes, na volta do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. O governo federal anunciou a liberação de 547 milhões de reais para ressarcir a aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos em seus benefícios. O valor será utilizado para devolver o dinheiro aos segurados que foram prejudicados por cobranças irregulares, como descontos de mensalidades associativas não autorizadas.
A medida foi viabilizada por meio de um crédito extraordinário, tem como objetivo garantir que os beneficiários recebam de volta os valores descontados de forma incorreta. O governo informou que o processo de ressarcimento será feito de maneira gradual, conforme a análise dos casos e a confirmação dos descontos indevidos. Se você é aposentado e pensionista do INSS, continuem acompanhando os canais oficiais para verificar se você tem o direito ao reembolso e obter mais informações sobre o pagamento. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 10h38. Campinas tem mais uma confirmação de morte em função da gripe neste ano de 2026. Lembrando que a vacina contra a gripe ela segue disponível nos postos de saúde gratuitamente, não apenas para os públicos-alvos da campanha, mas para a população em geral. O que se sabe sobre essa nova morte, Nath? Dessa vez, uma mulher de 99 anos com comorbidade vacinada. A data do óbito foi no dia 28 de junho de 2026. As vítimas tinham histórico de doenças pré-existentes e, com isso, nesse ano, a cidade, então, conta com 275 casos e 21 óbitos. A pasta, então, reforça a importância da vacinação contra a doença. As vacinas, como o Heitor bem mencionou, estão disponíveis para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade aos 69, nos 69 centros de saúde da cidade. Basta você levar um documento com foto e a caderneta de vacinação, caso você tenha. Vale lembrar que não é necessário agendamento. Para a gente ter uma noção do balanço do ano passado, durante todo o ano de 2025, Campinas registrou, então, 561 pessoas infectadas por gripe, sendo que 69 morreram. Do total, 54 pessoas não estavam vacinadas no caso de óbito. Então, já temos esse balanço por enquanto, né, meio do ano, e a pasta reforça, então, a vacinação, a campanha de vacinação. Agora são 10h39. O deputado federal Celso Russumano apresentou um projeto de lei para alterar o nome do Aeroporto Internacional de Viracopos. A ideia é colocar Aeroporto Internacional de Campinas / Viracopos, Comandante Rolim Amaro, uma homenagem ao fundador da TAM Linhas Aéreas. TAM, que nasceu como Transporte Aéreo Marília, depois foi crescendo, foi mudando também de Transporte Aéreo Marília para Transporte Aéreo Mercosul, e a homenagem para o seu fundador, Rolim Adolfo Amaro, que infelizmente faleceu num acidente de helicóptero em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, no ano de 2001. Estava a caminho de uma reunião no país, pilotava um helicóptero, segundo testemunhas estava voando baixo, quando acabou batendo no alto de uma árvore, caindo e matando todos a bordo. Uma tragédia que marcou a aviação também no Brasil, e uma figura extremamente homenageada, com nome de museu. O aeroporto de Jundiaí já tem o nome de Comandante Rolim, porque a TAM tem um dos galpões, um dos espaços da agora Latam, né, a Latam Airlines Brasil, anteriormente a TAM Linhas Aéreas, companhia que é sediada em São Paulo, que não é em Campinas, faz parte de um grupo internacional, uma holding de capital majoritariamente chileno, mas também com investimento de Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, enfim, formando a Latam e operando ainda em Campinas, sim. Mas vale lembrar que o Aeroporto Internacional de Viracopos é o hub da Azul Linhas Aéreas, empresa concorrente da Latam. O projeto do deputado Celso Russumano, ele está em tramitação e ganhando força, tá? Em Brasília. Ganhando um certo lobby para que a homenagem seja feita no aeroporto de Campinas. Só que não é o único projeto que está na capital federal sobre esse assunto. Em 2017, o deputado federal Carlos Sampaio apresentou uma outra proposta. Denominar Aeroporto Internacional de Viracopos Maestro Carlos Gomes. Isso foi motivo de debates, isso foi motivo de discussão, e eu estou aqui com a tramitação do projeto aberta a tramitação,
Foi apresentado no dia 21 de novembro de 2017. O deputado Carlos Sampaio, à época no PSDB, fez essa proposta. Aí foi discutida a tramitação pela mesa diretora, uma coordenação de comissões permanentes se debruçou sobre o assunto. O deputado Carlos Sampaio voltou a tocar no assunto, isso em 2017. Então, apresentou em novembro, apresentou para a mesa, passou para as comissões e morreu o assunto. Em março para abril de 2022, o deputado apresentou um requerimento à desapensação da proposição do PL apresentada em 2017. Então ele apresentou um requerimento de urgência para que o assunto voltasse a ser discutido em 2022. E a Câmara basicamente ignorou. Pulamos para 2023. Foi entregue o projeto para um relator. Tinha um prazo lá de 5 sessões em que tinha que apresentar emenda, não apresentaram nenhuma emenda. E o relator designado foi o deputado Vanderlei Macris, que também é aqui do interior de São Paulo, cidade de Americana. Só que aí ele perde o mandato, deixa de ser membro. Em 2023, um novo relator assume. O deputado federal Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, totalmente ligado à cidade. A última informação sobre o assunto, e aí em 2023 discute um pouquinho o assunto e morre novamente. E aí foi apresentado um requerimento pelo deputado Jonas Donizete em abril deste ano para voltar a discutir o assunto do Aeroporto Internacional de Viracopos ganhar o nome Maestro Carlos Gomes. E de repente, o projeto de Celso Russomano chega atropelando. Não que isso seja uma definição, tá? Mas é muito mais fácil o caminho que está sendo percorrido acontecer do aeroporto de Viracopos se chamar Comandante Rolim do que o projeto de 2017 sair da gaveta e finalmente entrar em discussão. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver homenagear um músico, um maestro num aeroporto? Se você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro o aeroporto Santos Dumont, que é o inventor do avião, mas no Rio de Janeiro também tem o aeroporto Tom Jobim, que até onde me consta nunca pilotou nenhum avião na sua vida. Maestro, gênio da música, citou o Galeão em alguns dos seus sucessos. Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão a pousar. E recebe essa homenagem por ser uma figura carioca nata. E aí se você vem para os aeroportos de São Paulo, o aeroporto de Cumbica, que é o aeroporto de Guarulhos, o nome oficial dele é Aeroporto Internacional de São Paulo /Guarulhos, Governador André Franco Montoro. O nome do aeroporto o aeroporto de Congonhas, é uma homenagem a José Freitas Nobre, que foi presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e vice-prefeito de São Paulo na última gestão de Prestes Maia. Foi deputado federal pelo MDB, foi uma figura importante para a política brasileira, mas que também nada tem a ver com a aviação. Agora, opinião pessoal, por que comprar essa briga com a empresa que hoje tem a maior cara de Viracopos? Para que uma homenagem a uma figura que sim, tem que ser reverenciada, mas que já tem uma homenagem aqui ao lado, em Jundiaí, no aeroporto? E por que agora? Por que essa pressa? Por que essa urgência nesse projeto? Bom, o histórico entre TAM e Azul tem um detalhe curioso. Tem uma história curiosa por trás. A proposta de Celso Russomano afirma que a TAM ampliou a atuação internacional a partir de 1998, usando o aeroporto de Viracopos como base para voos de longa distância das aeronaves de grande porte. Mas isso não é verdade. A TAM começou a rota internacional em Guarulhos. Quem começou a operar internacionalmente em Viracopos foi a TAP, empresa portuguesa. Depois, a Azul, conectando Campinas a destinos do interior. Há uma história curiosa envolvendo o comandante Rolim e a Azul, que é o seguinte: a Azul só está em Campinas por causa da TAM. Vou te explicar por quê.
A Azul tinha acabado de chegar no mercado e a ideia inicial era transformar como seu grande aeroporto o Santos Dumont no Rio de Janeiro. Só que a TAM, com a atuação do então vice-presidente da instituição, Paulo Castelo Branco, fez um grande lobby com o então governador do Rio, Sérgio Cabral, e as autoridades do Rio, o governo estadual, vetou a presença da Azul da forma como ela queria atuar. E aí a opção que sobrou foi o Aeroporto Internacional de Viracopos. E acabou se tornando quase uma parceria que hoje é uma associação direta. Não é a única empresa que opera em Viracopos, mas é a que mais opera em Viracopos. O objetivo era, portanto, barrar a presença da Azul no Rio de Janeiro, que fez com que ela viesse para Campinas. Faz sentido o fundador da TAM ser homenageado dessa forma? Meu entendimento, não. Então, o nome de Comandante Rolim para o aeroporto de Viracopos é um assunto que ainda vai ter uma tramitação. Eu gostaria muito de ouvir do deputado Celso Russumano por que agora? Por que do nada? Por que assim? E se for para homenagear alguém, que seja um filho da terra. Que seja alguém que, mesmo não tendo ligação com aviação civil, tem tudo a ver com Campinas. Carlos Gomes é um nome nacional, é um nome da nossa cultura. É um nome que, se Carlos Gomes fosse gringo, se Carlos Gomes tivesse nascido na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Carlos Gomes seria tratado como um dos maiores gênios da música de todos os tempos. Isso vale para tantas figuras artísticas do Brasil. Tantas. Isso vale para talvez o próprio Tom Jobim, isso vale... Tem um cara, Nath Luquez, que se ele fosse americano, ele seria daqueles de fechar a Broadway, assim, dias e mais dias. Daqueles de ser tratado como uma lenda que sabe fazer tudo. Porque ele é comediante, ele é ator, ele é diretor, ele é escritor, ele é músico, compositor e é uma simpatia de pessoa, pelo menos no contato que eu tive na vida. Sabe de quem eu estou falando? Quem seria? Moacir Franco. Olha. Um gênio que consegue ter todos esses talentos, mas que no Brasil é tratado quase como uma série B do meio artístico. Verdade. Então, já que Campinas tem um projeto com o nome de alguém que tem tudo a ver com a cidade, faz muito mais sentido o aeroporto de Viracopos chamar Carlos Gomes do que Comandante Rolim. Com todo o respeito à história do Comandante Rolim. E o que pensa o ouvinte do nosso Manhã Bandeirantes? Temos aqui as mensagens, deixa eu ler a primeira delas aqui do Edson Elias. Ele escreve o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, Natália. Bom dia. Sobre o nome do aeroporto, eu manteria Viracopos e poderia concordar com Carlos Gomes, pois é um filho de Campinas. Mas minha preferência é Viracopos. Além disso, quem deveria ser ouvido é a população de Campinas, para aprovar ou não qualquer projeto sobre o nome do aeroporto. E não um projeto feito por um deputado que não representa Campinas. Uma das lendas sobre o nome Viracopos é que a região abrigava um bar onde tropeiros paravam para descansar, conversar, trocar informações e beber, sendo associada aí aquela região ao ato de virar copos. Isso é parte da cultura, isso é parte do folclore da cidade. Não dá para simplesmente numa canetada de alguém que deve ter vindo para Campinas só para viajar para Viracopos, ou para pedir voto, ou para participar de um ou outro evento da igreja da qual ele faz parte, chega aqui dizendo, não, vamos mudar o nome desse aeroporto aí, dessa cidadezinha do interior. Calma lá, vamos com calma, deputado, vamos com muita calma nessa hora. Tem mensagem de áudio também, o ouvinte da Bandeirantes participa aqui da nossa programação. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath. Bom dia. Pitaco rápido. O senhor Russumano deveria continuar com as briguinhas midiáticas dele na TV, ao invés de ficar propondo besteiras, tá? Primeiro que o Comandante Rolim nasceu em Pereira Barreto, ele não tem nada a ver com Campinas. Um bom nome, em 32, quando fizeram a base da pista lá na base da enxada da Picareta, aquela construção foi iniciada com combatentes e com trabalhadores. Voluntários paulistas, olha que nome bonito. Eram voluntários paulistas que fizeram lá na base da enxada e Picareta a primeira pista. Já que também não vai mudar nada, isso é um assunto totalmente fora de importância, um bom nome, Aeroporto Voluntários Paulistas. Tá aí. Aliás, o acidente que vitimou o Comandante Rolim, cara, ele estava indo para o Paraguai a bordo do helicóptero vermelho dele,
com a secretária loira belíssima e bateu num coqueiro. Até hoje esse acidente não foi explicado, né? O que será que estava acontecendo a bordo para bater num coqueiro? Paulo Neves da Vila Nova. Mensagem do Paulo Neves, muito obrigado pela participação. Bom, eu também acho que não é dos assuntos mais importantes, mas é o que está sendo discutido sobre Campinas em Brasília. O que mostra que os deputados parece que vivem numa outra realidade, né? Tem tanta coisa mais importante. Aliás, o meio político como um todo. Porque o que eu tenho mais visto agora, inclusive de pré-candidatos à presidência da República, são discussões paralelas. Discussões sobre o sexo dos anjos, sobre ideologia. A gente vai de novo para um processo eleitoral em que tudo vai ser prometido e daqui a pouco nada vai ser falado sobre projetos. E aí, deputado que vem para pedir voto tem que ter algo para apresentar para a cidade. Não é só verba que cai na mão de um prefeito, porque o prefeito é do mesmo partido e vai ajudar você a pedir voto nos bairros onde ele é mais popular. Tem que ter projeto para a cidade. E, honestamente, projeto para mudar o nome do aeroporto não me parece o mais lógico. Alan Zanelato, grande conhecedor de música, nos lembra aqui também no estúdio que em Liverpool, por exemplo, o aeroporto tem como homenageado John Lennon, filho da casa, filho da terra, nome que levou Liverpool para o planeta inteiro e que até hoje é associado à cidade. Então por que não colocar o nome de Carlos Gomes ou de alguma outra figura que seja política, que seja alguma figura que foi importante? Campinas tem tantos nomes ricos, nomes que fizeram parte da proclamação da República, nomes que fizeram parte da própria aviação, do meio artístico, então nem se fale. Mas acho que Carlos Gomes é perfeito. Mas aí tem que ter vontade de tramitação. E aí não é tirar o nome Viracopos, tá? É acrescentar. Aeroporto Internacional de Campinas / Viracopos, Maestro Carlos Gomes. Ok, os aeroportos todos têm esses nomes, essas homenagens. Agora, justamente o do comandante Rolim Campinas, realmente queria mais entender a respeito dessa proposta às pressas e urgente do deputado federal Celso Russomano. Por que tanta devoção assim ao fundador da TAM? Tese 55. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue girando os nossos assuntos. Agradecer aqui ao Paulo Neves, ele falou: sua sugestão de nome foi brilhante. Moacir Franco, um gênio em todas as áreas, seria uma linda homenagem em vida. O Moacir Franco é um cara que deveria ser reverenciado em vida, como não tem sido. Tem outros artistas também desse mesmo pote, mas o Moacir, para mim, é uma das maiores injustiças o brasileiro não reconhecer a genialidade de um cara que é um dos maiores artistas que o brasileiro já viu e que ainda está entre nós. A gente tem que aproveitar essas figuras enquanto elas estão presentes, homenageá-las, reverenciá-las e, se tiver a oportunidade de assistir um show, prestigiar, ouvir a música, porque estamos numa carência enorme de novos talentos e novos ídolos. 10h55, um rápido intervalo. Na volta a gente segue com os assuntos no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Estão abertas as inscrições para o mutirão nacional Meu Pai Tem Nome, uma ação gratuita que ajuda pessoas a realizarem um reconhecimento de paternidade e maternidade. A iniciativa é promovida pelas defensorias públicas de todo o país e tem como objetivo garantir o direito à identidade e fortalecer os vínculos familiares. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho no site defensoria.sp.def.br. Depois disso, as pessoas cadastradas receberão orientações sobre as etapas do processo, que pode incluir mediação, acordo e, quando necessário, exame de DNA. A participação é gratuita e destinada às crianças, jovens e adultos que ainda não têm o nome do pai ou da mãe no registro civil ou que simplesmente desejam regularizar essa situação. A campanha é justamente para facilitar o acesso à justiça e garantir um direito fundamental para milhares de famílias brasileiras. Se você ou alguém que você conhece precisa desse serviço, anote o site defensoria.sp.def.br. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.
o maior evento da Justiça do Trabalho do Brasil, já está com inscrições abertas. Vem aí o 26º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nos dias 20 e 21 de agosto, o Expo Dom Pedro, em Campinas, recebe grandes nomes do direito para uma programação de palestras e debates. Vagas limitadas. Acesse congressotrt15.com.br e faça sua inscrição. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10h58. Rendendo aqui o assunto também do Aeroporto Internacional de Viracopos, agradecendo a mensagem do Guilherme Fussi, morador do Castelo aqui em Campinas, sobre a Azul em Viracopos, deu-se por ter adquirido a Trip, que era de Campinas. Trip era a Transporte Regional do Interior Paulista, companhia aérea que tinha um segmento na América Latina como um todo, que também operava aqui em Campinas, e aí em 2012 teve a fusão da Trip Linhas Aéreas com a Azul Linhas Aéreas, e aí surgiu a holding Azul Trip SA, controladora dessas duas empresas, com sede em Campinas. Começou a operação em 1998, fundada pelo grupo Caprioli, e depois passou a ser controlada também pelo grupo Águia Branca, enfim, tem toda uma história ligada a Campinas. Perfeito posicionamento aqui do Guilherme, acrescentando também informações e conhecimento pra gente aqui no nosso Manhã Bandeirantes. O Marco Bedin, ele escreve o seguinte: sinceramente, Heitor, não vou mentir, se eu lembrar da letra da música do Carlos Gomes, vou lembrar do rival. Então, pra ele é melhor ficar como comandante Rolim ou Aeroporto Internacional Moisés Lucarelli. Brincando aqui a respeito da rivalidade entre os dois clubes de Campinas. Muito obrigado, Marco. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente gira mais participação do nosso ouvinte, porque o quinto sinal está marcando 11 horas da manhã. A gente segue falando de assuntos também ligados aqui à cidade de Campinas. Já que entramos no assunto de arte, falei sobre o gênio mal compreendido Moacir Franco, mas Campinas tem atrações também programadas para esta semana. E a gente já começa a ajudar você a se organizar para o que fazer aqui no fim de semana. Por exemplo, os parques em Campinas vão receber espetáculo gratuito de dança chamado Sussurros da Terra. Conta um pouquinho mais pra gente sobre essa iniciativa e a intenção de levar a arte gratuita para regiões descentralizadas de Campinas, Nath. Exatamente. Então, com esse intuito de democratizar o acesso a espetáculos de dança de qualidade, o coletivo Efêmeras da Unicamp de Campinas desembarca em 2 parques de Campinas nesse próximo final de semana para a apresentação do espetáculo de dança Sussurros da Terra. As sessões acontecem, então, sábado, dia 25, às 4 horas da tarde, no Parque Luciano do Vale, na Vila União, e no domingo, dia 26, às 4 horas da tarde, na Pedreira do Chapadão. A entrada é franca. Inclusive, a essência do espetáculo se apresenta no Movimentar da Terra, que perpassa a história de cada ser e na escuta do próprio corpo para também reconhecer o quão plural pode ser a ancestralidade. Então, a sinopse, né? Os Sussurros da Terra, a dança investiga a ancestralidade como presença viva no corpo, no tempo e na memória. Entre afetos, partilhas e heranças, a obra percorre as histórias guardadas pelo solo e inscritas na pele. Sem tratar de retorno ao passado, o espetáculo então propõe um diálogo entre o hoje, as danças que vieram antes e as que ainda estão por vir. Então, em cena, o corpo e a terra se encontram em uma experiência de comunhão, força vital e pertencimento. Entrada franca, entrada gratuita, classificação indicativa é livre. Então, aproveitar aí o restante das férias da criançada no sábado, dia 25, às 4 horas da tarde, na Vila União, no Parque Luciano do Vale, e no domingo, dia 26, às 4 horas da tarde, na Pedreira do Chapadão. Quero agradecer a dona Robelândia
Oliveira Rodrigues, que eu não faço ideia de quem seja, mas colocou o meu número de telefone no CNPJ dela e agora eu estou recebendo ligação a cada 5 minutos de uma multa administrativa de R$ 1.265,64 que essa senhora está tomando, negativando o CNPJ dela, e não tem Cristo que convença o governo e a Stone que eu não sou a dona Roberlândia. Não tá fácil essa vida digital, viu, dona Nath Luquezzi? É complicado, hein? E Cara, provavelmente foi um número que você passa errado. Poxa vida, mas aí você consegue falar que não é a dona... Eu falo, mas ligam de novo. Não aguento mais. Eu não sou a Roberlândia. Dona Roberlândia, pelo amor de Deus, pague essa multa do CNPJ e muda esse número de telefone que você colocou no cadastro. Aqui, o comercial da Stone também me cobrando. Deve ser multa de maquininha de cartão. Certeza. Por isso que tem o Pix, né? O Pix serve também para você não ficar refém das maquininhas de cartão. Pix que está no alvo da negociação envolvendo o tarifaço, que a partir de hoje já está em vigor. Decisão do governo dos Estados Unidos, que da primeira vez, no ano passado, foi empurrando, mas agora chegou a data e Donald Trump, dessa vez, não voltou atrás. Taxa adicional de 25% passa a valer nesta quarta-feira para uma série de produtos brasileiros. Você ouviu um pouco sobre o assunto agora há pouco na programação da Bandeirantes, no Jornal Gente de hoje, especial direto de Brasília, conversando com autoridades do governo federal. E a medida que foi anunciada após uma investigação do governo Donald Trump concluiu que o Brasil adota práticas que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos. Entre os exemplos citados, pagamento via Pix e a regulação das plataformas digitais. Mas não só isso. Também informações que não são verdadeiras, como um prejuízo dos americanos no balanço comercial. A balança pende para eles lucrarem, mas o relatório diz que é ao contrário. Justificativas que foram contestadas pelo governo brasileiro, por empresários que durante esse último mês estiveram nos Estados Unidos, mas que não fizeram as taxas serem retiradas. A nova taxa deixa de fora uma lista de produtos incluindo petróleo, café, carne bovina. Por outro lado, alguns setores como os de etanol, máquinas agrícolas, papel, são afetados pela medida. E tem um setor da economia que tem tudo a ver com o nosso interior de São Paulo, com a região em que nós estamos. A exportação de uvas. O jornalismo do Grupo Bandeirantes conversou com o Eduardo Brandão, diretor executivo da Abrafrutas, a Associação Brasileira dos Produtores de Frutas. E a uva entra na lista de produtos que vão ficar mais caros para serem exportados para os Estados Unidos. E o Eduardo Brandão explica o impacto disso também para os produtores brasileiros. Esses dados são do ano passado, foram 14 mil toneladas que geraram algo em torno de 41,5 milhões de dólares exportados. Realmente o produtor vai sentir, mas nós estamos tomando as providências, buscando outros mercados, ampliar volumes para o mercado já aberto. Estamos aproveitando essa onda e pedindo ao governo, por exemplo, que nos ajude a acelerar o processo de abertura de novos mercados. Estamos com o mercado próximo a ser aberto, muito próximo, que é da Coreia do Sul, um mercado importante para nós, para a uva brasileira, e agora é hora de a gente focar e forçar a abertura desse mercado o mais rápido possível, agora dar uma agilizada para que a gente possa ter um destino para onde mandar esses 14 mil toneladas, que certamente, eu acho que não as 14, mas pelo menos boa parte dela terão que ser desviadas, porque a nossa competitividade cai demais agora com essa tarifa adicional de 25%. Esse Eduardo Brandão, diretor executivo da Abrafrutas. Quem se posicionou pelo governo federal foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele que era ministro da Indústria no ano passado, deixou o cargo por conta da eleição de 2026. Ele não pode ocupar o ministério, mas ele não deixa de ser vice-presidente, embora concorra a esse mesmo cargo na chapa de Lula. E ele falou sobre o tarifaço e sobre as tentativas do governo brasileiro de negociar, que não encerraram ainda, mesmo com a aplicação das tarifas por parte do governo Trump. Destacar, primeiro, que a medida é injusta e totalmente descabida. Por que ela é injusta? Porque os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil. Eles vendem mais para nós do que nós para eles. Tem um grande superávit.
tanto de produto quanto de serviços. A nossa tarifa média é 3,1%, não é 25%, é 3,1%. E dos 10 produtos que eles mais exportam, 7 a tarifa é zero, é o chamado ex-tarifário. Então ela é injusta. A segunda questão, orientação do presidente Lula, é ouvir os setores afetados. Então, isso representa em torno de 18% da exportação brasileira para os Estados Unidos. Então, 18% é o setor afetado pela seção 301, que dá em torno de 7,4 bilhão de dólares. Mas esses setores afetados, como disse o ministro Márcio, é bastante afetado. Diversificar mercado. Veja que mesmo com esse quadro americano injusto, o Brasil ano passado bateu recorde de exportação, 349 bilhões de dólares. Esse primeiro semestre, recorde de exportação. Para 54 países, nós batemos recorde de exportação. Para 49 produtos, nós batemos recorde de exportação. Diversificar, como foi feito Mercosul-Singapura, Mercosul-EFTA, Mercosul-União Europeia. Esse acordo Mercosul-União Europeia, em 60 dias, a nossa exportação cresceu 2 bilhões de dólares. Então é diversificar, a Apex vai ter um papel importante para buscar novos mercados e, de outro lado, ouvindo, o ministro Márcio tem feito muito bem, ouvindo o setor, eles precisam de crédito para poder, o crédito é o Brasil Soberano 3, para poder se preparar, ter mais investimento, capital de giro, buscar novos mercados. Foi colocado a questão do drawback, se eu ia exportar e perdi uma exportação, não tem renúncia fiscal, mas você posterga o cumprimento dessa exportação. Como é que funciona isso? Quando eu exporto, eu não pago imposto. Então, se eu vou exportar um automóvel, tudo que eu comprei, aço, pneu, vidro, eu não pago imposto. Se eu deixei de exportar, eu preciso pagar o imposto. Então, ao invés de ter que pagar tudo isso, você posterga o drawback. Olha, você vai ter mais 6 meses, mais 1 ano, para poder recolocar esses produtos no mercado exterior. Enfim, competitividade importante, novos mercados, crédito, aí vai indo setor por setor, ouvindo a todos eles. E a outra é, no que depender do Brasil, negociação sempre, sempre. O Brasil vai buscar resolver essas questões. Esse o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que deu essa entrevista coletiva, fez esse esclarecimento, relembrando a época em que ele era ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, cargo agora ocupado por Márcio Elias Rosa, entrevistado hoje no Jornal Gente, e o vice-presidente ressaltou ainda nessa coletiva que a lei da reciprocidade ela foi aprovada por unanimidade no Congresso no ano passado e, segundo Geraldo Alckmin, a legislação oferece instrumentos para uma resposta institucional, caso seja necessário, respeitando os trâmites legais, como consultas, audiências públicas, e que o governo estruturou a resposta a essa sobretaxa americana em 3 eixos. Apoio financeiro às empresas brasileiras, buscar um outro mercado, se não vai vender seu produto para os Estados Unidos, a gente vai encontrar outro país comprador, e um diálogo permanente com os setores produtivos para entender como é que está o impacto. Está gerando desemprego? Está conseguindo se virar? Um contato direto com os setores produtores. A medida dos Estados Unidos prevê tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, com a possibilidade de um acréscimo ainda de 12,5%, atingindo cerca de 18% das exportações do Brasil, importações do governo americano, equivalente a aproximadamente 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Não é diferente do que está acontecendo, por exemplo, com o Canadá, não é diferente do que está acontecendo com diversos países que tenham acordos comerciais com a China. Pode falar do Pix, pode falar do Bolsonaro, pode falar o que for. O que está ficando claro é o grande problema de Donald Trump com o Brasil e com os demais países que estão sendo taxados
É a proximidade com a China. Ele não quer que os países que são economicamente parceiros dos Estados Unidos sejam mais parceiros da China. E hoje o principal parceiro comercial brasileiro é a China. Então nós estamos assistindo uma nova guerra fria em que Donald Trump quer diminuir a presença da China e a China quer diminuir a dependência do dólar. E aí o resto do mundo fica no meio aqui, ó, jogado para lá e para cá, para lá e para cá. O Brasil tem que usar a malandragem brasileira. E eu não estou falando de fazer coisa errada, eu não estou falando de gambiarra. Malandragem é saber conversar com todo mundo. O Brasil sempre teve isso. O Brasil sempre teve esse jogo de cintura de, mesmo num governo militar, mesmo na ditadura que o Brasil viveu, ainda assim tinha negociações com o mundo soviético, com a União Soviética, com os países que eram contrários ao regime capitalista. O Brasil sempre teve esse jogo de cintura. Então é isso que precisa ter. Não falar amém para o presidente Donald Trump, não entrar numa briga chinesa que não é nossa, mas vender para os dois, ganhar dinheiro com os dois e defender a soberania própria do Brasil. Agora, a palavra reciprocidade, para muita gente ela parece um palavrão. Não, a gente vai comprar uma guerra com os Estados Unidos, a gente vai impedir a entrada de produtos norte-americanos. Vamos explicar o que é a reciprocidade, Nath Luquez? Então, ela é baseada em alguns artigos. O artigo 1º da Lei da Reciprocidade Comercial estabelece critérios para que o Brasil responda a ações políticas ou práticas unilaterais de países ou blocos econômicos que impactem negativamente a sua competitividade internacional. A legislação também abrange situações em que haja interferência nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil, ou quando ocorrerem violações de acordos comerciais ou até mesmo imposição de medidas unilaterais com base em requisitos ambientais. O artigo 3º autoriza um Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, órgão vinculado ao Executivo, a adotar contramedidas na forma de restrição às importações de bens e serviços. Entre as sanções previstas estão a suspensão de concessões comerciais e de investimentos, a suspensão de direitos de propriedade intelectual e a aplicação de alíquotas ampliadas de importação. A autorização, porém, não leva à aplicação imediata das tarifas recíprocas. A norma exige que o Planalto realize consultas diplomáticas com o objetivo de mitigar ou anular os efeitos das medidas. 11h14, um último intervalo. Na volta, a repercussão no meio político sobre esse e outros assuntos. O apoio formal do PDT à campanha do presidente Lula à reeleição e a fala de Flávio Bolsonaro repetindo a mesma fake news que levou à inelegibilidade do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de novo numa reunião com embaixadores. Erro ou estratégia? Quero saber sua opinião na volta do intervalo do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Campinas confirmou mais uma morte causada pela gripe na cidade e voltou a alertar a população sobre a importância da vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a maioria dos casos graves e dos óbitos acontecem entre pessoas que fazem parte dos grupos de risco e que não estavam vacinadas. A vacina contra a gripe continua disponível nos centros de saúde do município para o público indicado pela campanha. Quem ainda não tomou a dose deste ano pode procurar a unidade de saúde mais próxima o quanto antes. A imunização é a forma mais eficaz de reduzir o risco de complicações, internações e mortes causadas pelo vírus. Com a chegada dos dias mais frios do inverno, a circulação dos vírus respiratórios aumenta. Por isso, manter a vacinação em dia é fundamental para proteger a si mesmo e também as pessoas mais vulneráveis. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Campeonato Brasileiro 2026 da Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Operário às 19h30 no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Operário e Ponte Preta, jogo da 19ª rodada do Brasileiro Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. 11h18. Ontem falamos sobre o lançamento da campanha Band Não Se Cala, Grupo Bandeirantes no combate à violência contra a mulher. Nessa campanha que, mais do que levantar uma bandeira, a intenção é trazer fatos, escancarar o que está acontecendo, cobrar das autoridades atitudes práticas e não apenas discursos que se repetem e que não protegem a mulher numa sociedade muito violenta e muito desigual. E aí tem uma novidade, Nath Luquezzi, que vale a pena a gente compartilhar com o nosso ouvinte. A ONU e a Unicef lançaram um guia para orientar os pais a conversar com os filhos a respeito dos perigos da internet com discurso de ódio, com vídeos que são muito bem direcionados pelo algoritmo, que chegam a adolescentes em formação, que estão começando a entender o que é convívio em sociedade e que muitas vezes entendem que aqueles absurdos são uma forma de você mostrar que você é forte, que você é valente. É o que está sendo chamado de machosfera, Nath. E esse guia, chamado de No Mesmo Time, Guia de Conversa para Pais e Responsáveis, ele explica o que é a machosfera, como funcionaria, os impactos prejudiciais na vida dos jovens e traz formas de promover o diálogo dentro de casa. Um levantamento feito pela revista Asmina e o Núcleo Jornalismo, citado pelas Nações Unidas, mostra que a misoginia chega às redes sociais de adolescentes de forma gradual e disfarçada por meio de conteúdos de motivação e autoajuda. Então, esse guia reúne explicações dos principais grupos, os termos da machosfera e de como os algoritmos levam esse conteúdo até os jovens. Sinais de alertas de mudanças de comportamento, de linguagens, as dicas práticas de conversas com perguntas para desenvolver o pensamento crítico sobre a mídia, adaptada, claro, para cada faixa etária, orientações específicas para apoiar meninas expostas a conteúdo misógino e caminhos para falar sobre igualdade de gênero no dia a dia. É um alerta, da importância das famílias, das escolas, das comunidades de oferecerem referências positivas sobre a masculinidade no momento em que esses adolescentes estão construindo a identidade e evitar que eles sejam expostos aí a conteúdos com estereótipos e intolerância de gênero. Bom, como você pode ter acesso a esse guia? Eu vou dar o caminho mais fácil, que é como eu encontrei aqui também. Se você jogar no Google Guia ONU Mulher, você vai chegar ali a um direcionamento para baixar esse material, que é a organização desse material é da ONU Mulher e da Fundação das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, Guia ONU Mulher, para chegar até esse material de onde você estiver. 11h21, o repórter Alex Guzmão traz o dia dos candidatos à presidência da República, ainda tratados como pré-candidatos. Uma das novidades é o apoio formal do PDT, ex-partido de Ciro Gomes, que agora foi para o PSDB, que dessa vez estará na chapa de Lula à reeleição. E tem as polêmicas falas de Flávio Bolsonaro contestando as urnas eletrônicas, tudo isso na reportagem do Alex Guzmão. O presidente Lula passou o dia em Brasília. Ainda sem candidatura formalizada, ele recebeu o primeiro apoio partidário para a reeleição, o do PDT.
Em discurso na Convenção Nacional do Partido ontem à noite em Brasília, Lula reforçou pontos que vão dar o tom da campanha. Ele fez uma provocação ao secretário de Estado americano. Eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, participou de um encontro com embaixadores em Brasília. O senador falou em reorganizar leis que tratam do setor elétrico. Internamente, a equipe de Flávio corre contra o tempo para fechar alianças e definir palanques. Há 4 dias da Convenção Nacional do PL, o senador ainda não bateu o martelo em relação ao nome do vice. Uma chapa pura, ou seja, totalmente formada pelo PL, não é descartada. Hoje, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, descartou a senadora Tereza Cristina como vice de Flávio. Segundo ele, a ex-ministra quer focar na candidatura à presidência do Senado no ano que vem. Em meio às indefinições, Flávio tem acenado aos partidos. Ontem à noite, ele participou da Convenção Paulista da Federação União Progressista, que reúne o PP e o União Brasil, e deixou um recado para o Comando Nacional dos Partidos. A gente vai caminhar junto com diversos outros partidos. Essa coalizão que foi montada aqui é uma grande inspiração para nós também no âmbito nacional. Eu espero que muito em breve possamos também caminhar juntos no âmbito nacional, a federação junto conosco. Uma preocupação da equipe de Flávio é não ter tempo de propaganda em cadeias de rádio e TV. Se continuar isolado, sem o apoio de partidos do Centrão e da direita, Flávio pode ter até 1 minuto a menos de exibição que Lula. Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD, participou de um evento do governo de Goiás. Nas redes sociais, mandou uma indireta ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Disse que quem precisa de green cards são os produtores brasileiros. Eduardo rebateu, lembrando da concessão de título a cidadão goiano ao ministro Flávio Dino durante a gestão de Caiado. Renan Santos visitou um garimpo ilegal em Mato Grosso e falou sobre o combate ao crime organizado. O candidato do Missão lançou hoje seu plano de governo. São 88 propostas divididas em 14 eixos temáticos. A maior parte trata de reforma do Estado, com ajuste fiscal. Romeu Zema, pré-candidato do Novo, esteve no Rio de Janeiro. Ele participou de um encontro no Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e voltou a defender a privatização da Petrobras. Tá, o Alex não colocou na reportagem, mas eu vou contextualizar para você o que foi falado ontem. Flávio Bolsonaro, senador, estava num encontro com dezenas de representantes diplomáticos e aí ele citou informações falsas sobre a urna eletrônica que já foram desmentidas pela Justiça Eleitoral em 2017, em 2019, em 2020, em 2022 e que são os mesmos fatos que levaram à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pré-candidato do PL mencionou eleições da Venezuela e a participação de uma empresa chamada Smartmatic, com sede em Londres e que também é alvo de ataques de Donald Trump e de apoiadores, dizendo que foi a responsável pela derrota de Joe Biden em 2020, fazendo um paralelo com o sistema eleitoral aqui do Brasil. Disse Flávio Bolsonaro, há poucos dias, por coincidência, há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela. Muitas dessas máquinas que são utilizadas na eleição brasileira são as mesmas, da mesma empresa, têm a mesma origem da empresa venezuelana. Bom, vamos aos fatos. A análise da CIA não é de hoje, foi citada pelo pré-candidato e sim, houve uma apuração. As autoridades venezuelanas diziam que tinham alguma capacidade de manipular sistemas eletrônicos de votação. A CIA encerrou a investigação dizendo que, abre aspas, não há evidências de que essa capacidade exista para cometer fraude eleitoral. O documento do governo americano diz ainda, nem a Smartmatic, nem o governo venezuelano tinham a capacidade de manipular resultados de eleições fora da Venezuela. Isso foi publicado pelo jornal New York Times. Para além dessa situação, vale lembrar que os fatos são exatamente os mesmos citados por Jair Bolsonaro. A minha dúvida é, e não tem como fazer leitura de jogo agora porque, enfim, Flávio Bolsonaro está jogando esses fatos que já foram desmentidos para gerar a confusão novamente no eleitor, embora eu entenda que ele esteja falando para convertidos, para quem já vota nele,
Mas é para tentar alimentar de novo essa teoria ou para cavar a própria inelegibilidade? A última pesquisa de intenção de voto mostra ele com mais de 57% de rejeição. Seria uma forma de ser tirado da disputa por algo que foi falado e assim poder dizer, eu não perdi, eu fui arrancado porque nós estamos vivendo essa ditadura do judiciário, repetindo esse discurso? Ou seria uma estratégia mostrando que em 2026 a estratégia vai ser a repetição de 2018 e 2022? Só o tempo vai dizer. E o tempo já se esgotou, Nath Luquezzi, porque são 11h27, tempo voou. Daqui a pouco o Carlos Henrique entra aqui no estúdio para fazer Nossa Área e nós vamos voltar amanhã. Mas não sem antes, e eu não abro mão disso, dona Natália. É claro. Saber quais as atrações do Band Mulher de hoje. Boa, tá recheado. Hoje a gente fala de saúde, nós vamos falar sobre canetas emagrecedoras e a fome, se elas realmente tiram a fome quando é aquela vontade de comer compulsivamente, emocionalmente. Nós vamos ter uma receita deliciosa também de bolo de maçã com nozes e música no Band Mulher, então espero você às 1h30 da tarde. Agradecendo ao Adriano Vermelho, a todos que participaram desta edição do Manhã Bandeirantes, com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.